A brincadeira é antiga. São brincadeiras que minha avó fazia, que minha mãe fazia. A gente brincava muito de elástico, salva-latinha, Cana de pau, bambolês. Jogar taco, bolinha de gude, bumerangue, né? Esconde-esconde, subir em árvore. Pipa, carrinho de rolemã, bolinha de gude, futebol. Pinhão, carrapeta, raia. Pula corda, sapata, jogar peteca, boneca, esconde-esconde. Bodoque, bibilhoquê, bibolquê. Congela, pega a trepa, passa anel. Pega, congela. Polícia ladrão? Quem não brincava, né? Saía de manhã, ia pra escola. Chegava meio-dia da escola, a tarde toda assim, jogando bola, jogando taco, brincando. Chegava em casa à noite, a mãe só dizia assim, ó, antes de anoitecer, vocês têm que estar em casa. Como ficava feliz. Ia pra casa com a latinha cheia de bolinha, né? Me dá minhas 3 bilas. Não, me dá minhas 3 bilas primeiro. Eu errei. Quando eu vi que eu ia descer o barrancão ali, ó, eu só freiei com os pés quase de um mortal pra trás. Essa emoção, essa adrenalina faz a pessoa se sentir bem, se sentir vivo, sentir a endorfina já desde criança. O brincar, seja com um ou com o outro, é um ato revolucionário, porque é um ato que transforma a pessoa. Criança que não brinca não é criança saudável, não é criança feliz. E, ao mesmo tempo, adulto que não tem a memória de sua infância como uma coisa boa, tem que fazer muito esforço para ser feliz. Vamos brincar? Vamos. Vem. O que dá pra fazer com Ai, meu Deus. Olha, eu acho que eu vou precisar da minha mãe pra poder me ajudar, porque ela falava que tinha uns desenhos que fazia, tipo, desenho, você ia pulando, aí falava que ia aumentando, tipo, daqui, aumentando pra cá, ia aumentando pra cá, ia aumentando pra cá. E aí ia ficando mais difícil, é tipo os níveis. Não, pera, vou usar... O nome da brincadeira é elástico. Aqui, banco. Eu me diverti muito com isso quando era criança. Não, mas a cadeira, mas aí... Como faz Mas aí você não vai fazer. muitos anos que eu fui criança, então eu já não me lembro tão bem das regras. Eu lembro que em alguns momentos você não podia pisar no elástico, em outros momentos você tinha que pisar no elástico. Ó, assim. Dentro, fora. Até aqui eu acho que era isso. É uma das brincadeiras que eu mais amava. Eu acho que eu brinquei durante anos. A gente se divertia muito com elástico, fazia cama de gato com elástico, aquela cama de gato gigante, né? Quando tava sozinha, que não tinha uma amiga para brincar, a gente tinha que criar um recurso, então ia lá e fazia o quê? Pegava a cadeira de casa e bora treinar elástico, para no outro dia chegar no colégio, ótima, né? Pra ganhar das amigas. Agora é sua vez. É, então, me ajuda. Ai, pera. Mas lá subiu o elástico pro nível hard. Ai, não. Eu sou ainda... Era mais ou menos isso, pra te falar a verdade. bom, Gente, eu amei esse elástico. A gente vai relembrar como que é isso. Eu vou pesquisar de ter um vai. tutorial. Dentro, fora, elástico. Você, quando vem de uma cidade pequena, como é o meu caso, os meus pais já eram amigos dos pais dos meus amigos, então você meio que está predestinado a ter aqueles amigos que você leva para a vida toda. Então isso é raiz, é ter raiz, eu valorizo muito. E a minha filha é amiga também de filhos dos meus amigos. Oi, tudo bem? Bem linda. Oi, Nick. Você não sabe, eu trouxe elástico. É uma antiga e nova brincadeira. Ah, eu já sei brincar. Vamos brincar? Vamos. Vem, a cadeira já tá ali, ó, a gente... Elástico, pra mim, foi a cereja do bolo, assim. Que é uma brincadeira que remete muito à minha infância. Eu brinquei demais de elástico.
Era uma coisa que a gente fazia de manhã, de tarde e de noite, tanto na escola quanto em casa. E quando ela veio brincar, foi engraçado, que ela me pediu elástico. Porque começou na escola, ela trouxe da escola. Eu falei, como assim você quer elástico? Aquele elástico que brinca 2 meninas? Ela falou, é. Eu falei, não acredito que você quer elástico, claro que eu compro. E aí, quando ela começou a brincar, a gente também brincar com a cadeira, eu falei, mas o meu não é assim, o meu é diferente. Aí eu fui fazer o meu, ela, não, mãe, mas o seu tá errado. Primeiro, vamos fazer dentro, fora, pisa, fora. Que tal? Dentro, fora, pisa, fora. Tá. Tá bom? Tá, mas vocês vão falando, né, pra gente saber. Isso, aí Tá. a gente vai seguir. E aí, é a mesma brincadeira, mas de modos diferentes, né? Lembra, com certeza, algumas coisas, mas são diferentes. Mas essa interação de poder voltar no tempo com a minha filha não tem preço, foi maravilhoso. Então vai. 1, 2, dentro, fora, cruz, vai embora. A questão da limitação do espaço, né, no apartamento, por mais que a gente desça para brincar, mas durante a semana eu estou trabalhando, minha esposa também, então a gente está aqui toda semana, principalmente por causa dela, né, para brincar, enfim, realizar as atividades aí ao ar livre. A gente tem esse projeto aqui que é o Traquinates, que é um espaço pensado para proporcionar aos responsáveis que trazem as crianças um momento de brincadeira mesmo, e brincadeira de quintal, que é uma experiência que hoje as crianças não têm mais, né? E o bacana que eu acho fundamental é isso, que esses adultos que trazem as crianças possam voltar a brincar e fazer uma conexão com as crianças, né, que tem em casa, né, com as quais eles convivem. Quando eu era criança, eu brincava com feito de bambu. A gente cortava o bambu e fazia um furo nele, atravessava uma outra madeira e aí ficava a perna de pau. As lembranças são sempre boas, né? Eu já vim aqui várias vezes, mas é a primeira vez a minha tia. A minha vez é a primeira, né? Vamos dar a meia volta, volta e meia, vamos lá. O anel que tu me deste era bicho e se quebrou. O amor que tu me tinha era fogo e se acabou. Por isso a dona, como é que é? Luana entra dentro dessa roda de conversa bem bonito, diga adeus e vai-se embora. Ai, Quando nasce, paramos pelo chão. Menininha, quando dorme, põe a mão no coração. O acampamento ele sempre é um espaço de construção e vivência, né? Dos pais que trabalham na terra, né? E as crianças vão junto para o campo, para a roça, brincam aqui. O ato em si de brincar, ele se transforma a si mesmo e você nesse ato de brincar. A brincadeira nos torna mais humanos e mais afetivos. Eu gosto de viver, viver é bom. Colocar o pé na terra é sempre bom. Pula, pula na gincana, tomar um caldo de cana. E contigo do meu lado é mais que bom. Passa a bolsa para quem quer brincar lá e vai de novo. O ser criança no campo, ele é muito presente, né? Porque tudo é uma brincadeira, assim. E aí as crianças têm essa convivência entre eles. Brincam entre eles, brincam com a família, né? Tem atividades que são mais comunitárias, que também tem brincadeiras. E eles se autogestionam também, né? Agora sou eu. Quero ver quem vai ter força pra me puxar. Vamos ver já que sou rapidão. Velozes e Furiosos, vai. Aqui.
A gente vê, assim, né, nas crianças que estão ali, né? Tem criança que tem carrinho de rolimã. E isso é muito coletivo, a criança não brinca sozinha também. As bicicletas, a gente vê que as bicicletas não são individuais, assim, é daquela criança, mas você vê todas as outras brincando com a mesma, né? Espaço pro infinito, no fundo é mais bonito deixar acontecer. Criançada, a gente escreveu fita, mas a gente sabe que vocês não conhecem por fita. Conhecem por Diabo Rengo. Tem o capitão que ele pega as cores. E tem a porta que o capitão bate pra escolher a cor. E tem as cores que, tipo, se o capitão falar aquela cor, tem que correr do capitão. Eu também preciso aprender a escutar o outro no jogo, no brinquedo. O que ele diz, o que nós vamos fazer juntos agora. Isso também depende de uma escuta. Eu sou o capitão. Eu sou a porta. Eu sou o anjo. Ele tem que vir, falar com a porta, bater na porta e pedir se tem a cor. Eu pergunto aqui pra trás se tem a cor que ele pediu e se não tiver, ele dá uma volta e me bater de novo. Se tiver a cor na fila, tem que correr e se eu não conseguir pegar, tem que bater na mão do anjo e daí volta no seu lugar. Se o capitão não conseguir pegar alguma pessoa, tem que ficar assim, daí a pessoa tem que bater na minha mão e voltar pra trás. Toque, toque. Quem é? Capitão. O que você quer? Fitas. Que cor? Verde. Verde? A gente tem uma outra regra que alguns conhecem, outros não. Eu quero que vocês prestem muita atenção, porque a Célia vai explicar como é que funciona. E aí vocês colocam junto na brincadeira de vocês. O anjo não pode ficar perto da porta. A porta vai ter que pedir quantos metros você quer. Aí ele vai pedir 5 metros. A pessoa tem que dar 5 voltas. E conta até 3. E a pessoa já sabe que no 3 tem que sair correndo. Então, é uma brincadeira que vai passando de pais para filhos, né? E as próprias crianças acabam inventando novas regras, né? Eles mesmos vão reinventando a brincadeira e vão criando outras formas de brincar. Alguém sabe como que brinca de stop? Sabem? Uns sabem, outros não. Então, a brincadeira vai ser assim. Cada um vai ser uma cor diferente e tem que gravar a sua cor. Não pode contar para o amigo qual cor é. O amigo não pode saber, é segredo. Aí a prof. Jaque vai vir aqui no meio e vai dizer assim, alerta cor verde. E eu vou jogar a bola para cima. Quem for a cor verde vai correr e tem que pegar a bola. Quando a pessoa pegar a bola, a cor que foi chamada a pegar a bola, ela tem que gritar, stop! Quando ela gritar stop, todo mundo tem que parar do jeito que estava. Estátua, vai ficar paradinho. E aí a pessoa que está aqui no meio, ela pode dar 3 passos. Pode dar 1, 2, 3. E aí acerta o colega. Combinado? Entenderam? Sim. Sim? Então tá, então eu vou virar agora para lá e a Prof. Lídia vai dar a cor para vocês. Pronto. Alerta marrom. Stop. 1, 2, 3. Não pode se mexer, Manu. Ah, não. A Manu não deve brincar. Nesse brincar tem muito conflito também, né? E esse conflito ele serve justamente para a criança aprender a lidar com a derrota, né? Com o não conseguir atingir o objetivo. E esse não atingir o objetivo, ele faz parte do mundo infantil e faz parte do nosso mundo enquanto adulto também, né? Vem, Maria, vamos brincar de novo? Não! Vem! Não! Vem que você grita agora. Não, então tá bom. Então vamos de novo. O saber lidar com a frustração, com a perda, né? Então isso na brincadeira, nessas brincadeiras coletivas, ela faz parte desse círculo, né? E o que eu vou fazer com esse conflito, né? Eu vou parar de brincar simplesmente ou eu vou tentar resolver? E na vida também, a gente tem que buscar resolver, né, os conflitos para seguir em frente. E eu penso que a brincadeira, assim, ela é essencial para isso, né? Alerta cor azul forte!
quando eles não conhecem uma brincadeira e a gente propõe uma brincadeira, nós vamos possibilitar que eles tenham acesso a uma forma de brincar. Mas as crianças, elas têm várias formas de brincar e muito mais criativa do que a nossa, né? Meninas, vamos fazer um trenzinho? Consegui. Então eles vão reinventando e vão compartilhando essas ideias e surge uma nova brincadeira, né? Pelo mesmo nome ou com nomes diferentes, com a mesma essência, mas com regras e jeitos de brincar diferentes. E a minha imaginação não tem limite, a minha imaginação não tem limite. Minha filha, você quer ir na piscina dos grandes? Eu sou a filhinha, daí ela é mamãe. E a minha imaginação não tem limite, a minha imaginação não tem limite. Sempre vai ter em qualquer lugar uma criança se divertindo com o universo do adulto. Ela reconstrói o universo adulto ao modo dela, ao entendimento dela, né? Então a gente vai ver a criança com uma caixa de papelão, a caixa de papelão vira uma casa, a caixa de papelão vira uma nave, a caixa de papelão vira um navio, a caixa de papelão vira uma oca. O fogãozinho, da gente pegar uma caixa assim, nós colocamos no chão e fizemos um desenho do negocinho que fica para colocar panela. Nós usamos areia, um arroz, feijão e terra e água. Daí a gente faz uma mistureba, a gente mistura tudo. Eu acho que tudo pode se transformar em uma brincadeira, tudo. Qualquer coisa mesmo. Porque, no fundo, todos os objetos têm alguma função, assim, de brincadeira mesmo, sabe? Eu acho que a brincadeira antiga, especialmente, é aquela que te faz exercitar a sua memória de um brincar que é com a natureza. Brinca com qualquer elemento. Algo que te remeta ao momento que você não precisou ir lá numa loja comprar um brinquedo. Você conseguiu brincar com qualquer coisa que você encontrou, com qualquer coisa que você encontre, né, pela frente. É assim, né? Ou o jogador pega uma pedra, aí se bilar um outro jogador assim, ele vai dar cartinha. Aí que o jogador que foi bilado vai dar cartinha aos outros. Vai, primeiro tu, Gabriel, joga. Aí já bilou, não tem? Aí a pessoa vai lá e aí já entrega as cartinhas a ele. Aí já começa outro jogo. Aí já começa outro jogo. Antigamente nós brincávamos com as bilas, não tem? Aí nós jogávamos de bila aqui, nós brincávamos normal. Aí chegou as cartinhas, nós vai lá e batia com as mãos assim. Era cartinha de vereador também, aí nós brincávamos. Tem um bocado ainda de vereador. O rasgue foi tem um saco assim, ó. Vou vender. A brincadeira, ela é uma experiência democrática. E se a gente olhar sobre esse prisma, a bola pode ser um ovo, a caixa de papelão pode ser um chapéu, né? Enfim, aquele graveto de madeira, ele pode ser uma bengala, mas ele pode ser outras coisas, né? Que a imaginação vai nos levar, né? Essa relação de imaginário da criança e o brinquedo é o momento mais bonito da instalação de um museu de brinquedos, porque ali, aquele brinquedo que está quietinho, exposto, ele cria vida. Pensa-se que o museu normalmente é uma coisa parada, e não é. O imaginário está funcionando a todo vapor. A partir de agora, tudo que mexer, você escutar,
você sentir, pode ser que seja, tá? Preparados, então? Bora! Alguém viu? Nada? É assim mesmo, às vezes é muito rápido, quer ver? Bem no pezinho da janela. Alguém viu? Foi mesmo muito rápido. O nada é muito criador, né? Então não ter, às vezes é maior do que ter muita coisa, né? Era finalzinho do dia, a minha mãe chamou, corri para dentro de casa. Quando entrei na cozinha, do nada, o fogo da sopa apagou. Quando olhei para fora, a roupa no chão. Mas o varal não tinha caído, alguém tinha puxado todas as roupas do varal. Quando as coisas desaparecem, reaparecem, o leite azeda, a roupa cai do varal, o povo conta que isso só pode ser coisa de Saci! Todas as histórias que eu tenho me debruçado para contar são histórias que são nosso patrimônio oral, né? São essas histórias que circulam de boca em boca, principalmente nas comunidades rurais ainda. E o Saci nasce assim, ó, dentro do gomo do bambu. Ele fica lá dentro se preparando para nascer durante 7 anos. Quando chega a hora dele correr aqui no mundo, ele faz o furo no 7º gomo do bambu, salta aqui para a terra, vive por aqui durante 77 anos e depois ele vira um cogumelo. A carapuça vermelha é tão poderosa que é graças a ela que ele consegue ficar invisível. Sabe quando é pessoa que mora em cidade muito grande, pessoa muito acostumada só com luz elétrica, internet, celular e entregador de pizza? Sabe? Esse tipo de gente não acredita em Saci. Quando eu conto uma história, eu sei que eu tô só soprando na brasa da imaginação que ela vai sair daqui e ela vai continuar contando essa história. É um brinquedo que acontece por dentro. E Saci é assim mesmo. Ele é filho do mistério, é filho do vento que gira e assobia. E agora que vem. Ele também é filho do medo e da assombração. O medo é um lugar que existe também dentro de todos nós. E a gente não pode negar o medo para as crianças, né? E é justamente sentindo medo que a gente aprende a enfrentá-lo, a resolvê-lo. Foi numa noite. Era uma voz que chamava o nome dele lá do outro lado do rio e chamava ele com uma vozinha assim, ó. Seu Joaquim! Seu Joaquim! Ah, seu Joaquim! Era a voz de gente. Ele pensou, é um vizinho. E a história é o lugar mais confortável, ainda que a criança vai experimentar, que é de sentir o medo e entender que ela pode resolver aquilo e que depois passou. Vocês já viram um? É assim, ó. Primeiro, silêncio para ele achar que não tem ninguém. Segundo, funciona muito você ficar com o olho quase fechado, fingindo que nem tá olhando para ele, assim, ó. Como se você estivesse assim, meio sonolento, você nem tá olhando. Ou então, você esbugalha o olho sem piscar e finge que tá olhando com o olho parado num lugar nenhum, assim, ó.
Agora. Se alguém não quiser ver, é só fechar o olho, tá? Se de repente a professora quiser sair com alguém também que não queira ver, também pode, tá? Então vai. Escolhe o olho de Vessaci. Calma. Paciência. Bem no meio da garrafa. Olha ali, ó. Vai começar a tomar forma. Olha. Fixe o olho. Fixe o olho na garrafa. Agora ali, ó. Tá vendo? Bem no meio. Atenção. Olha ali o contorno da cabeça. Viu? Quem viu? Alguém não viu? Eu vi. É o seguinte. Agora eu vou provar pra você, quer ver? Eu vou balançar a garrafa. Escutem o barulho. Quando eu parar de balançar a garrafa, esbugalhe o olho, não pisque, porque foi o momento que eu parei a garrafa, às vezes ele toma forma, você piscou e não viu. 1. Quando eu parar de balançar, vocês podem dizer o que vocês estão vendo, tá? 2, 3, agora, olha! A criança, ela leva muito a sério aquilo que você diz para ela, a história que se constrói. E quem tem mais imaginação que uma criança, né? Vamos, moreninha, vamos até lá. Chegamos aqui no centro para ver meu boi brincar. Vamos, moreninha, vamos até lá. Chegamos aqui no centro para ver meu boi brincar. O que a gente tem de medo, a gente tem que ter ousadia. O que tem ousadia tem de medo. Daqui a pouco os dois vão se equalizando, sabe assim? Daqui a pouco tu tem segurança. O medo e a ousadia vai se transformando em segurança. Cheiro de limão, morena, me dá um beijo que eu te dou. O boi, ele é uma brincadeira que implica música, dança e um teatro de bonecos. É muito dramático, mas muito lúdico. Eu caio na boca da noite serena, eu caio na boca da noite serena, eu caio. Algumas pistas sobre a origem do boi, eu acho que é essa junção entre uma brincadeira de homens negros, talvez vinculada às brincadeiras nordestinas, e uma incorporação por parte dos açorianos às suas práticas cotidianas. Folha do limoeiro tem cheiro de limão. Morena, me dá um beijo que eu te dou, meu coração. A cultura, de modo geral, acho que ela pode contribuir assim, né, com o fortalecimento dos laços, né, não só familiares, mas também comunitários. Olha lá, mestre vaqueiro, lá, escutas o meu cantar. Eu chamo pra ele, vira lelê, eu brinca meu boi, ai, ai. Nós, enquanto brincantes de bois, nós precisamos voltar a reforçar o caráter do jogo. Quando a cultura popular, a brincadeira, encontra a criança, é fato que a gente encontra a criatividade. Chegamos aqui no centro, lelê, para nos apresentar. Eu chamo pra ele, brinca, lelê, eu brinca meu boi, ai, ai. Quem planta brincadeira, colhe alegria. Até quem tava em casa soube do boi e veio pra cá. Para brincar, eu acho que tem que ter um espírito muito festivo. Você tem que estar disposto a melhorar esse mundo. Eu chamo pra ele, vira lelê, eu brinca meu boi, ai, ai. Eu chamo pra ele, vira lelê, eu brinca meu boi, ai, ai.
reisado é uma cultura, o reisado ele comemora o Natal no dia 25 de dezembro. Dia 1º a gente sai na rua também e dia 6 comemora os dias dos 3 Reis Magos. Cavaleiro marcha, vamos passear na praça, vamos passear na praça. Vem cumprindo ordem da rapaziada. Eu sempre quis participar do reisado, especialmente esse porque ele é muito organizado, é muito responsável, o mestre, com os brincantes. E eu achei esse aqui muito bonito. Quem acompanha nosso reisado é os anjos de Nossa Senhora. Além de ser uma brincadeira, é cultura, né? Eu vou estar aprendendo a cultura do reisado, vou estar brincando e com outras pessoas, aprendendo a ter um convívio em grupo e todo o meu conhecimento que eu adquiri nesse reisado, eu pretendo passar para outras pessoas. Meu nome é Francisco Vieira dos Santos, conhecido por o mestre Tico Barbosa. Eu tenho 70 anos de idade e tenho 60 de brincadeira. Eu quero ser o rei. É um brinquedo, mas é um brinquedo sério, um brinquedo levado a sério, que desperta vários sentimentos nas crianças, o de responsabilidade, o da boa ambição, né, de querer crescer na vida. Então ele já começa a partir dentro do brinquedo, do reisado. Porque no reisado se conversa como bandeirinha. Aí você vai mudando, vai para contracoice, vai para embaixador, passa a ser um rei, aí você sonha ser um mestre. Se você é mais solto na parte cômica, você já quer ser um palhaço Mateu. Na serra, de um para-serra, a raposa comeu um galo, quem come muito é cavalo, quem não come dorme pé, e a banha do jacaré é remédio para azia, quem come muito é meio-dia, eu rezei com devoção o rosário da Ave Maria. É muito bom saber que eu estou fazendo o que meu avô fazia, que ele ensinou para meu pai ensinou para minha irmã, e estão ensinando para mim, que um dia eu vou poder ensinar para alguém. Reisado é bom, rezar, foi minha esposa, ainda hoje eu tenho lembrança do reisado que eu brinquei. Na família já vem no sangue, não tem como não passar não, porque eles vão nascendo, vão pegando o gosto e vão entrando. Desde 2 anos de idade que eu brinco, aí eu já cresci ali dentro, nunca fui de estar na rua. Minha brincadeira também sempre foi junto com os meninos. Outras crianças brincam na rua, de bola, alguma coisa, pra mim era o reisado. Ainda é o reisado. Todo bairro de Juazeiro que você for, você vai encontrar expressões da tradição. Então, por isso a região do Cariri é tão forte e fez à sua maneira o brinquedo. Brinco no Bacamarte porque gosto de brincar. Minha profissão é essa e eu não vou abandonar. Agora peço salmo de palma para nós festejar nesse lugar. Senhoras e senhores, prestem muito atenção. Esse grupo de Bacamarte, nós já não acertamos. Passamos salmo de palma para nós ficar nesse salão. Eu, como sou pequenininha, me deixaram para o fim. Então, como não sei falar, meu Jesus fala por mim. Reisado Mirim, ele é formado só de criança. Eu sinto que eles gostam. Eu sinto que é uma alegria para eles. Brincar, por que brincar? Você já teve uma infância que você vai e brinca de boneca, né? É, do mesmo jeito é no reisado. A gente chama para brincar e a gente faz aquela brincadeira em família, em amigos, então por isso que a gente chama brincadeira. O socializar
sempre esteve presente dentro dos brinquedos. Você não vai encontrar um brinquedo que não seja coletivo aqui no Cariri. Só se for a partir das artes feitas à mão. Quando você chega no Centro Mestre Nosa, você já vê as crianças aprendendo a talhar madeira. Mas o despertar da criança está em produzir o seu brinquedo. Eu faço meu desenho, que já é uma arte. Aí eu tiro o meu desenho do papel e faço na madeira, fazendo detalhe por detalhe. Do mesmo jeito que eu imaginei. Não é todo mundo que tem essa oportunidade de fazer vários brinquedos de madeira. Eu venho do reizado, eu venho da dança do coco, venho da banda cabaçá. Todas as apresentações da cultura que meu pai gostava de apresentar, eu venho de todas. E a gente nunca pode deixar morrer aquelas brincadeiras antigas, porque a gente está lembrando do nosso povo, que já se foi, que gostava muito da brincadeira, se criaram, viveram no quilombo, criaram sua família com essa brincadeira. Por isso é muito importante a gente resgatar todas as brincadeiras antigas, a gente levar em frente e ensinar aqueles que não sabem o que era a brincadeira que tinha para trás. Roda quantas, não? 10. 9. 9? Vai, 10 já? Eu tenho 9 anos. É 9 anos? Ah, sim. Cobra, você. Ei, A cobra. levanta a cobra. Vai, a gente bota o pano no oi, aí a gente roda quantos anos a gente tem. Aí a gente roda até os anos que a gente tem. Aí quando a gente rodar, aí a gente vai ter que pegar os outros. E quando eles pegar, é pra ser a cobra cega. E tome na costela. Pegou! Agora segurou. Agora ela quer a cobra. Cega. Que muitas brincadeiras que se tem por aqui no quilombo, em outros cantos a gente não encontra. Assim, a gente faz um círculo e o bote tem que soltar e tem que botar a força na mão. Uma pessoa E se não soltar, ele fica dentro do círculo. Mas agora, se soltar esse daqui, aí ele vai ter que correr e a gente pega um para ser o bode. E se a gente pegar ele, para ser o bode. Entendeu? Foi nada. Vai passar só amanhã. Vai passar só amanhã, calma. Eu não, que eu tenho que ir pra casa tomar banho e jantar. As crianças têm que ter a liberdade. Tem que ter a liberdade para eles brincar, para eles correr, para eles fazerem tudo o que tem de bom dentro do território cultural. Quando eu fui morar na casa que eu moro hoje, vai para 49 anos, era tudo terrão e jogava no terrão. Você fazia um triângulo, né? E colocava uma bola mais bonita na ponta. E aí ficavam jogando. O que o cara acertava, ele tirava, era dele. O que primeiro que acertasse, as bolinhas que tivessem no triângulo ou no redondo que eles faziam, ele pegava todo para ele. Ele ganhava aquelas bolas todinhas, né? E tinha um paredão também. Você colocava as bolinhas no paredão e ia jogando. Que você acertasse, a bola era tua.
E como ficava feliz, alegre, contente. Ia para casa com a latinha cheia de bolinha, né? Mãe, eu ganhei, olha o que eu ganhei de bolinha hoje. Tinha dia que chegava triste, a latinha vazia. O que foi? Ah, perdi todas as bolinhas. Mãe, me dá dinheiro, deixa eu ir na venda comprar mais bolinha. Era assim o caso, né? Marca um triângulo, cada um coloca 3 bilas. Eu vou colocar 3. 3, coloquei 3. Agora jogar. Aí você joga, aí tem uma linha. Se parar na linha, você é o prêmio. Se for passar da linha, você é o cumba. O cumba é o último e o prêmio é o primeiro. E o que fica perto do prêmio é o segundo. O primeiro joga e se tirar muita bila, é sua. Agora nós estamos brincando, agora é apostado. Eu tô de mal, agora é eu, Vinícius. Mentira, eu tenho que tirar tudinho. É eu, Vinícius. Não, ele tá tirando. Na minha infância era isso. A marca que eu adorava mesmo era carrinho de rolemã. Tem muita gente que vê essa ladeira aqui, meu. Os caras chegam aqui em cima e desistem. Só que tem o fator de superação, tem o fator de você fazer aquilo que você não fez. O impossível, às vezes, é possível para quem ainda não fez, né? Bora? Bora, vamos descer? Essa emoção, essa adrenalina faz a pessoa se sentir bem, se sentir vivo, sentir a endorfina já desde criança. Se divertir no rolimã, eu acho que a gente nunca vai parar de brincar, né? De ser criança. A técnica para sentar no rolimã, acho que é sentar mais na parte de trás, né? Posicionar os pés na parte da frente e segurar aqui e descer a ladeira. Eu montei as rodas, meu pai me ensinou a cortar, ele me ensinou a parafusar também. E todo brinquedo que a gente faz, a gente sempre tem uma paixão, um prazer de brincar. Quando eu crescer, eu vou guardar aquele carrinho que eu e meu pai fizemos. Eu estou passando para o meu filho essas brincadeiras, essas coisas que a gente fazia quando era criança lá no interior. É uma brincadeira raiz que nós dois se divertimos. Quando a gente vê uma criança assim que nunca brincou com um rolimã, eles olham o rolimã e eles morrem de medo, né? Porque tá descendo de um morro, porque a probabilidade de se machucar é muito maior. Então a gente até incentiva, né? Pô, tem as crianças de 4, 3 anos que, imploram pra gente pra descer, né? Então a gente bota no colo ali, não é a tua primeira vez, vai com um adulto primeiro, pra ver como que é, depois aí, coloca numa distância assim, menorzinha pra descer o morro, que vão, não estão nem aí. Aí é pai com os filhos, amigo, é criançada que vem sem carrinho e tudo isso para diversão. Tirar a criança de dentro de casa e vir brincar. Esse é o intuito. E esse local aqui é bem importante para nós porque ele é o local onde foi feito o ritual do Kiki, que na nossa religião é o berço da cultura caigangue. Kusung karun siya em cultura caigangue se identifica mais o preto e o vermelho.
justamente para simbolizar a crença de que o sangue indígena é um sangue muito forte. Essas marcas que as crianças têm hoje, elas são herdadas dos pais. A marca Camé e o Kairu, que de acordo com a mitologia Kaigangue, cada ser, cada indivíduo Kaigangue, ele segue a um clã. Esses clãs são o Camé e o Kairu. As crianças vão fazer uma brincadeira antiga, uma brincadeira indígena, que as avós delas faziam quando elas eram crianças. Então essa brincadeira a gente chama de fuacá. Fuá é uma comida típica e a pessoa que está na frente representa a mãe das crianças, onde elas vão colher o fuá para comer. Eu vi uma tora seca para nós, fazer fogo para nós cozinhar, a comida típica. Daí quando a gente corta aquela tora lá, a gente no mesmo instante a gente vê o tigre. Daí o tigre também está com fome, daí em vez de caçar outra coisa, ele quer comer os meus filhos, daí eu tento proteger os meus filhos do tigre. É muito importante as crianças participar desde cedo da nossa cultura, porque elas já nascem com ela. A nossa próxima geração vai estar bem fortalecida culturalmente. Tá com fome, né? Que tará que fome verá. Quem na que tará que tá que cuiu com fome, né? Quem na tangue, né? Que a peng nui ave me chama ton fome, né? Ali na tia, né? Tá oi me. Na. Tông cái tông kia pet nó mà đó. Aê, toma, que toma. Para nós é um privilégio ter as crianças envolvidas nessas questões do canto e das danças, das comidas típicas, das brincadeiras antigas, justamente para cada vez mais fortalecer a nossa cultura, a nossa identidade. Vera, pé, otarana. Vera, pé, ninguém. Virin queira irengre, munayag ninguém comi. Virin queira irengre, munayag ninguém comi. Eles vão escolher um para correr com eles até lá onde é que ela está com o bastão na mão. Daí quem chegar lá primeiro pega o bastão e daí ele ganha daí. O nome da brincadeira em Kaigangue é Karorwood. Kikuto. O Guarani é um ser brincante, ele se movimenta da rotina diária no movimento do brincar. Eu brincava de várias brincadeiras, mas tem alguns que marcam, né, nossa infância e a gente não esquece. E tem uma brincadeira que até hoje eu me lembro.
Ela representa o plantio dos alimentos guarani. Você faz uma fila assim com as crianças. Aí tem um que vai, pergunta se já tá bom para tirar, se já tá maduro. Aí você vai permitir, né? As crianças vão aprendendo, através da brincadeira, a incorporar, né, o espírito guarani. Arco e flecha na mão, fé no coração, é assim que eu gosto. Então a criança, ela brinca naquilo que ela está construindo de identidade guarani. Da coragem, da força, do amor que nunca falha. Arco e flecha na mão, fé no coração, é assim que eu gosto. Na verdade, o território indígena do Brasil está em todos os lugares. O Brasil é uma terra indígena, né? Então, é o solo que é indígena, né? A questão está na terra. Eles já vão aprendendo através da brincadeira a se preparar para a vida adulta, né? No brincante. A nossa cultura, como eu já disse, ela é bem espiritual. Então, para a vida delas, para a vida espiritual, para a vida saudável delas, contribui bastante essas questões da dança, a questão das brincadeiras, comidas típicas. Então, é muito mais na visão assim do corpo físico saudável, tanto como espiritual também. Então, é uma preparação para a vida. Eu sou filho do rei, sou herdeiro da floresta. Mesmo vivendo sozinho, eu nunca estou só. Quem sabe fazer pipa, levanta a mão. Brincar de pipa é uma chave muito importante para uma série de saberes, né, que existem nessa brincadeira, nessa prática. E eu gosto bastante de ensinar brincando, né? Então eles estão brincando e ao mesmo tempo vão aprendendo e brincando. E quando essas coisas se fundem, o brincar e o aprender, quando elas estão fundidas, elas têm uma grande potência, né, nesse processo de aprendizagem, né? Quando uma pessoa queria falar com a outra, eles faziam com que as mensagens chegassem, por exemplo, um castelo muito lindo, né? E aqui no castelo sempre tinha um fosso. Aqui morava as pessoas nas casas humildes e o rei no castelo, né? Às vezes eles queriam se comunicar entre eles, não podia. Então eles soltavam pipas e se mandavam recados, né? Esperavam o vento certo e aí eles mandavam recado escrito ou através daquele bilhetinho. Às vezes, para a pipa chegar lá, a pipa estava aqui. Eles arrebentavam a linha da pipa, a pipa ia voando até chegar no castelo. A cola cola a seda. A vareta é unida, igual um barco antigo, com corda. O brincar não está só na pipa pronta. O brincar tá no fazer, o brincar tá no recortar, no picotar, no fazer a rabiola. Bate na mesa. 2 dedinhos para baixo, fechou? Pô, consegui colar, pô, consegui dar o nó, consegui colocar a seda, consegui fazer o corte em linha reta, depois, consegui amarrar a rabiola, pô, fiz o estirante. Quando a pessoa tá enrolando uma varetinha, ela entorta pro lado, outra entorta, e às vezes ela acaba saindo da medida. Ô, rapaziada, vamos lá? A gente vai agora pro outro momento. Vamos fazer agora as rabiolas, os estirantes pra gente brincar, hein? Tem que saber onde é que tu vai botar. Se tu botar alguns centímetros mais pra baixo aqui, a pipa já não vai voar. Tu vai puxar, ela só vai meio que balançar assim.
Agora eu vou colocar a rabiola, que eu vou ver se consigo desembolar aqui. Ah, deu. Não! Embolou. A pipa tá girando. E tem muito pouco vento, daí isso faz que ela gire também. E é legal a questão da brincada das crianças, que dá essa chave pra gente introduzir para eles essa questão do esperar para que entre o vento, sentir se o vento tá vindo, né? Pegou rebojo. É por causa que o vento tá pra lá. Então ele começa a expandir o sentido dele para sentir se tem vento ou não, né? Ó, o vento tá girando e tá muito louco, olha só. É que o vento tá pra cá. Hein, papai? Coisas de Floripa. É uma brincadeira que depende da natureza. Não adianta querer ir contra ela. Tem que respeitar o tempo dela. Vamos ver agora. Lá vai, lá vai. Vai, pipa, vai, pipa, vai, pipa. Vai, pipa. Vai, pipa, vai, pipa. Vai ficando. Já vou. Ó, vou pedir então pro Cauê levar pra gente a pipa pra fazer a última tentativa. Vai, Cauê, leva a pipa lá longe. Lá, ó, lá embaixo lá. Vai, Cauê, vai, Cauê. Vai levando, Cauê, vai levando. Cauê, vai. Vai. Vamos ver se vai dar certo. A tática de levar a pipa é legal, porque daí tem mais linha pra gente colocar ela no alto, entendeu? Tem muita linha só aí. Tem bastante linha, parecendo que o Cauê tá numa outra ilha. Olha pra árvore, a árvore balançou, tá chegando a hora. Ó o rajadão, solta, Cauê! Solta, Cauê! Vai, filha, vai, 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 vai. Isso, vamos, vai, vai. Só descarrega que vai... Só descarrega. Vamos, filha, vamos, filha. Vamos, vamos, pega o vento. Rafa, a mamãe, quando pequena, que nem você, era uma das únicas brincadeiras que tinha aqui, era isso, brincar com o pedreiro. Quanto que nós descemos, né, Sandra, aqui? Esse demorou. Aqui. E nós passava sabão embaixo. Aqui seria o cacho da palmeira. Ela tem essa proteção nos coquinhos, né, no cacho de coco. Então ela solta, acaba caindo e daí a gente acaba aproveitando a casca aqui ó, do coco, né? É uma brincadeira antiga porque não tínhamos muitas opções. Ou tu encontrava as próprias brincadeiras, achava uma forma de brincar porque não tinha carinha, não tinha boneca, não tinha outra opção. Então acabava brincando aqui, descendo os morros. Ô, piazada, venham almoçar que já é virado o meu dia, sai da chuva! Vão ficar doentes, piazada! Venham! Chega de brincar hoje! Eu também matei nas folhas e eu ficava rolando nas 3 finais. E eu que fui quase atropelada, então. Quando eu vi que eu ia
envolver barro e água, é com eles mesmo, né? Chovendo é melhor ainda? É porque desliza mais. A gente dá esse estímulo de começar. E depois é a criança mesmo. Criatividade, né? Usa criatividade e faz. Eu tava descendo e eu falei, Nono, como que eu tinha... Me socorre! E ninguém me socorreu. É o divertimento, né? Aproveitamos junto. Porque só nós ir lá não vamos ir, né? Levando as crianças, tu acaba brincando junto. Dependendo do local que a criança vive, do meio de convivência dele, vai ter culturas diferentes que fazem parte da construção da criança. E é de extrema importância que a criança conviva em um local harmonioso, em um local de valores. E eu digo valores humanos mesmo, né? Uma criança traz o universo que ela trouxe do pai dela, da avó dele, e o outro traz o universo do pai dele, da mãe dele, né? E eles se encontram na escola e essa troca traz a riqueza para essas crianças, entendeu? Porque a escola acaba sendo essa praça de encontro dos saberes. Pode soltar. Às vezes a gente, enquanto educador, explica de uma forma, a criança não entende. Vai o coleguinha, que é um par dele, e ele explica, e a linguagem deles é muito próxima, eles acabam aprendendo com o outro de uma maneira diferente pela mediação que eles mesmos fazem. Né? Segura aqui. Tu vai pegar a rabiola, tu vai sempre ter que amarrar aqui embaixo, porque... O professor, ele precisa estar atento àquilo que a criança está dizendo, o que ela precisa. E às vezes esse sistema que é tão rígido, ele também acaba te amarrando, que você vê que o que você precisa agora é parar tudo que você está fazendo e contar uma história, é fazer uma brincadeira. Boa, boa, eu vou chorar, não tem vento pra gente soltar. Então, às vezes, você vai resolver uma situação que pode resolver a experiência de aprendizado da turma do ano inteiro a partir de uma brincadeira que você faz com todos eles. Galerinha, você sabe o que é estirante? Os pequenos sabem? Estirante. Então eu acho que a gente tem que, em alguns momentos, seguir a intuição do educador também, de conversar diretamente com as crianças e de se colocar como um escutador daquilo que a criança traz, daquilo que ela precisa naquele momento, né? Você desembolar. Você desembolar. Sabe desembolar? Esse brincar lá fora, brincar na natureza, inventar o brinquedo principalmente, né? Ter essa oportunidade de não ter nada e ter que criar, né? Isso também faz parte do desenvolvimento e precisa acontecer. Quando eles brincam entre si, veja, você é pai, você é adulto, você é professor, veja, olha, estão se relacionando de uma maneira lenta, calma. Aí eu acrescentaria a palavra reflexiva. Para uma criança, 5 minutos pode ser muito tempo, né? Ou 1 hora pode ser muito curto. Então, o tempo da criança não é o tempo do adulto. A gente precisa estar sempre atento, né, a esse lugar e a gente tem que respeitar a imaginação delas, o tempo delas. Aquilo que a gente oferece é ponte para que elas criem. É o nosso lugar, né, como pais, como professores, como artistas. Quando o adulto consegue se despojar daquele rigor do adulto e trazer essa criança de volta, a gente vê um ar de felicidade, mas especialmente uma conexão tão grande com o próprio filho, que eu acho que você resgata sua essência. Muita gente tem a definição de brincar é só quando é criança. Brincar, você brinca até no momento em que você quiser. E eu escolho brincar até o último dia do fôlego que eu tiver de vida. Que é muito bom brincar.
Nós somos brincantes. É um processo, né, de retomada do brinquedo em nós mesmos e de nos possibilitar quebrar um pouco com essa coisa que nos amarra, que nos prende, né, e nos colocar como brincantes também. A infância é uma fase tão breve das nossas vidas, né? Então, poder passar toda essa informação para ela e mais do que só passar a informação, fazer ela vivenciar essa experiência, eu valorizo bastante. Agora você vai, pinica, não, por cima. Eu acho que as brincadeiras antigas, elas têm muito o envolvimento do outro, né? Que hoje a gente não tem muito, às vezes, porque o outro, principalmente nessa era, né, tecnológica, você está muito acostumado a brincar com o outro que está longe. Se nós consideramos o presente como um espaço onde está os brinquedos antigos, que dão esse espaço interno lento, perceptivo, reflexivo, temos ao mesmo tempo os brinquedos eletrônicos cujo espaço interno é de uma velocidade incalculável. Mas esta criança, se ela consegue harmonizar os dois momentos, lento e o espaço de momento rápido, essa criança está salva para o futuro. Amigo é que nem brincadeira. Quando mais diferente, bem maior a diversão. Amigo é para a vida inteira. São todos importantes como os dedos de uma mão. Amigo é que nem brincadeira. Quanto mais diferente, bem maior a diversão. Amigo é para a vida inteira. São todos importantes como os dedos de uma mão. Amigo é que nem brincadeira. Quanto mais diferente, bem maior a diversão. Amigo é para a vida inteira. São todos